A doce e inocente Alyssa se entregava ao seu primeiro amor e Peter, o experiente Seiyu, descobria que havia muito mais do que ele esperava na sedução daquela jovem faxineira. Aquele encontro forçado pelo acaso no coração da Woman seria o início de um capítulo que mudaria a vida de ambos para sempre. A noite da tempestade havia sido um portal. Para Alyssa, a entrega a Peter fora o desabrochar de um universo de sensações e o nascimento de um amor avassalador. Para Peter, aquele encontro inesperado acendeu uma chama que ele não soube controlar. Ele estava viciado. Não era apenas a novidade do corpo jovem e virgem de Alyssa, nem a sua inocência que o excitava. Havia algo enfeitiçante nela. O que sentira naquela noite era diferente, mais intenso, mais visceral, do que qualquer coisa que ele havia experimentado antes. Nos dias que se seguiram, a sede de Peter por Alyssa tornou-se insociável. Ele a procurava, não abertamente, claro. O chefe e a faxineira, inimaginável no ambiente da Woman. Mas os bilhetes discretos, os olhares furtivos, os esbarrões propositais nos corredores vazios à noite, tudo levava ao mesmo desfecho. Encontros secretos. O escritório, que antes era o palco de reuniões e decisões corporativas, transformou-se em seu refúgio particular. Ali, depois que o último funcionário partia e a faxina de Alyssa terminava, eles se entregavam, os corpos se reencontravam com uma urgência crescente. O tempo, porém, é um observador silencioso e cruel. Passaram-se semanas, o primeiro mês, o segundo. As noites no escritório continuavam, mas a urgência de Peter começou a rarear. Ele passava a sair mais cedo, as desculpas vagas, os olhares menos intensos. Alyssa percebeu. Diminuíram, os encontros tornaram-se menos frequentes, as desculpas para a ausência mais esfarrapadas. Peter era o americano bonito e bem-sucedido. O assédio feminino à sua volta era constante. E Alyssa sabia disso. As mulheres da agência, modelos, editoras, todas o cobiçavam abertamente. Alyssa era doce, sim, e a paixão entre eles no escuro era real. Mas ele queria diversão, não romance, não um compromisso com uma jovem ingênua do interior. O que ele sentia era um vício físico, uma atração animal, mas não um amor que ela, em seus sonhos de escritora, imaginava. A realidade veio como um golpe frio. Numa certa noite, Alyssa, que esperava por ele como de costume, viu o carro de Peter saindo da garagem do prédio, e ao lado, no banco do passageiro, uma loira estonteante, com um vestido de grife e um sorriso de quem sabia o que tinha. O coração de Alyssa se paralisou. Ela acreditou. Acreditou mesmo que Peter e ela tinham algo, que aqueles beijos, aqueles toques, eram mais do que um passatempo para ele. Os dias que se seguiram foram um tormento. Peter não ligou, não mandou mensagem. Não apareceu. A escuridão do escritório à noite, antes um refúgio de paixão, agora era apenas um vazio ecoante. Alyssa estava sozinha novamente, e seu conto de fadas particular desmoronava sob o peso de uma... O vazio no escritório era um espelho do que Alyssa sentia no peito. Peter não a procurou mais. As noites de paixão avassaladora haviam sido substituídas por um silêncio cortante. Cada dia que passava sem uma mensagem, sem um olhar furtivo, era uma confirmação dolorosa. Ela fora apenas um brinquedo em suas mãos experientes. A linda loira no carro de Peter era a prova irrefutável de que para ele não havia romance, apenas distração. Alyssa, a sonhadora que acreditou em contos de fadas, se viu presa em uma realidade cruel e fria. A tristeza de Alyssa transformou-se em uma dor física que a consumia. As náuseas matinais que ela inicialmente atribuiu ao estresse e à falta de apetite tornaram-se mais frequentes, mais intensas. O atraso menstrual de 2 semanas virou um mês. O pânico começou a apertar o seu coração. Imagens dos seus cadernos, onde as personagens sempre encontravam um final feliz, agora pareciam um escárnio. A mocinha da sua história estava grávida, abandonada e com um coração em pedaços. A confirmação veio com um teste de farmácia escondido, feito às pressas. 2 linhas. A vida de Alyssa, já de cabeça para baixo, desabou de vez. Grávida de Peter Clark, o homem que a havia seduzido na tempestade, viciado em seu corpo, e que agora descartava como se ela nunca tivesse existido. O desespero deu lugar a uma decisão fria e dolorosa. Peter, com sua vida de luxo e sua agenda de mulheres estonteantes, jamais acreditaria que a gravidez não era uma armadilha para fisgá-lo. Ele veria aquilo como uma jogada barata, um golpe da faxineira ingênua para subir na vida. A humilhação seria insuportável. Ela não podia arriscar que ele a desprezasse ainda mais, nem que sua família no interior soubesse da verdade de forma tão brutal. Alyssa não pensou 2 vezes. Em uma manhã cinzenta, antes do sol nascer, ela escreveu uma breve carta de demissão, deixando-a sobre a mesa da gerente, sem explicações, sem despedidas, apenas a certeza de que precisava assumir, voltar para sua cidade, para o abrigo de sua mãe e de seu pai, antes que o mundo de Peter Clark pudesse arruinar o resto de sua vida.
Ela arrumou suas poucas roupas e, com o coração partido e uma nova vida crescendo dentro de si, pegou o primeiro ônibus de volta para o interior. Deixou para trás o cheiro de papel e café da revista Woman, os ecos daquela noite de paixão no escritório e a imagem do homem que havia despertado seu corpo e despedaçado sua alma. Peter Clarke sequer notaria sua ausência, pensou. Alyssa, ela era apenas a faxineira, um corpo para um momento. Mas em algum lugar de Nova York, meses mais tarde, Peter Clarke, em meio a outras mulheres e a negociações milionárias, se pegaria pensando nela, naqueles olhos, no gosto dos seus beijos inexperientes. A imagem de Alyssa não saía da sua cabeça. O que havia acontecido com a jovem faxineira? Aquele vício que ele pensou ser apenas físico se transformaria em algo muito mais profundo, algo que ele não conseguiria explicar, uma inquietação que o levaria de volta ao lugar onde tudo começou, em busca da mulher que ele, sem saber, havia perdido. Os meses que se seguiram. A partida de Alyssa foram um tormento para Peter. Em Nova York, cercado por luxo e mulheres que se esforçavam para chamar sua atenção, ele se via cada vez mais assombrado pela imagem da faxineira de olhos puros. Aquele vício que ele pensou ser apenas carnal havia se transformado em uma saudade. Nenhuma mulher da agência, nenhuma loira estonteante, conseguia apagar o cheiro de Alyssa, o gosto de seus beijos, o jeito inexperiente que o havia marcado profundamente. Peter, o experiente homem de negócios, o dominador, havia sido pego de surpresa. Uma inquietação constante o corroía. Ele precisava vê-la novamente. Aquela era uma loucura que ele não podia ignorar. Foi assim que, numa tarde ensolarada, Peter Clarke, o cepreço da revista Woman de Nova York, encontrou-se na pequena cidade do interior, onde o tempo parecia andar mais devagar. O endereço que ele havia conseguido com alguma dificuldade após uma levou a uma casa simples, mas com um jardim florido. O coração de Peter batia forte quando a porta se abriu. Ali estava Alyssa. Seus olhos, antes cheios de mágoa, agora carregavam uma nova serenidade. No entanto, o que o chocou foi ver a barriga proeminente que ela tentava disfarçar sob um vestido solto. Alyssa estava no 6º mês de gravidez. O choque deu lugar a uma onda de culpa e desistido tanto, seu Augusto e Dona Virginia, os pais de Alyssa, o receberam com uma mistura de surpresa e desconfiança. Como um homem daquele porte, tão elegante e bonito, estava ali, atrás de sua Alyssa, a menina simples, doce e sonhadora? Peter, envergonhado, sabia que não podia enrolar. Senhor Augusto, Dona Virginia, Alyssa, eu vim pedir perdão. Ele começou, a voz firme, mas com um tremor. Cometi um erro terrível. Eu não sabia o que tinha, mas percebi que a Alyssa é a única mulher que eu realmente amo. Seu Augusto, um homem simples, mas nobre em seus valores, o interrompeu. Olhe, Peter, nós somos da roça. Nossa vida é simples, mas temos saúde e dignidade. Se não quiser assumir nossa filha e o bebê, não tem problema, nós damos um jeito. Mas não quero ver minha filha sofrendo. Ele viu que Peter era um homem da cidade grande, acostumado a outro tipo de vida, e não queria que a felicidade de sua filha fosse um jogo. As palavras de seu Augusto acertaram Peter em cheio. Ele não podia ser tão leviano, tirar vantagem daquela jovem e decepcionar aquela família. Sua vida iria de fato mudar. Ele pensou que conseguiria resolver tudo com dinheiro, ou com um charme superficial, mas com Alyssa era diferente. Os pais dela, as histórias dela anotadas no caderno antigo, cheio de rabiscos, que ele agora entendia serem um retrato da menina sonhadora, sofredora, que sempre encontrava um final nos contos. E ali estava ele, Peter, suplicando para que Alyssa voltasse. Alyssa o observava. As dúvidas sobre o amor e os sentimentos entre eles ainda a atormentavam. Seria real? Ele a queria ou apenas o que ela... Peter olhou nos olhos dela, a sinceridade gravada em sua expressão. Alyssa, eu sei que não mereço, mas peço uma chance por você. Por nós, pelo nosso bebê, ele disse, levando a mão à barriga dela, num gesto de profunda reverência, e construir uma família com você. Aline sentiu o coração apertar. Era o final feliz que ela tanto escrevia, mas na sua própria vida. Depois de uma longa conversa cheia de lágrimas e verdades, ela viu nos olhos de Peter não apenas o desejo, mas o arrependimento genuíno e um amor que, agora ele estava disposto a assumir. Alguns meses depois, sob o sol claro, Alyssa e Peter se casaram na igrejinha da pequena cidade. Alyssa, com seu vestido de noiva, a barriga já evidente, irradiava felicidade. Peter, ao seu lado, parecia ter encontrado, enfim, a paz que a vida agitada de Nova York nunca lhe proporcionou. Ele havia trocado a solidão da metrópole pelo calor de uma família. E Alyssa, a menina sonhadora do interior, finalmente teve o seu final feliz, provando que, às vezes, os melhores contos são aqueles que a vida, por si só, se encarrega de escrever.
E assim chegamos ao fim da história de Alyssa e Peter. Espero que você tenha gostado deste romance entre a escritora virgem sonhadora e sua primeira paixão. Ajude o canal a crescer, se inscreva e indique para todos que gostam de boas histórias românticas. Isso vai me ajudar a continuar escrevendo romances lindos para vocês. Obrigada por chegar até o final. Te espero no nosso próximo vídeo.